trabalho de compor, assim, pelo menos para mim, começou na adolescência, assim, né? Na época do segundo grau. Vontade de começar a expressar algumas coisas lá pelos 15, 16 anos. E com uma vontade de expressar algumas coisas que eu estava começando a desenvolver, começando a tocar mais o instrumento, tocar mais o violão e tal. E aí foi surgindo essa manifestação, digamos assim, né? É isso, né? Surgiu mais ou menos nessa época. Eu fui totalmente influenciado pelo Rodolfo, né? O Rodolfo foi meu irmão mais velho, 10 anos de diferença. Então eu cresci ouvindo ele tocar, ouvindo minha mãe toca piano também. Desde cedo fiz aula de piano e aula de bateria, mas no violão eu encontrei a facilidade de me expressar, principalmente também pela própria facilidade de transportar o instrumento, né? O violão é um instrumento fácil de levar para todos os lugares. E eu vi o Rodolfo compondo e achei legal ter a minha própria história, a minha própria mensagem, e sempre tive liberdade para poder fazer isso dentro de casa mesmo, né? Tendo todo tipo de incentivo dele, da minha mãe, do meu pai, do meu outro irmão. E também me aproximei da composição com 15 anos, mais ou menos, também. Foi as primeiras composições que surgiram, né? Eu lembro de uma das primeiras músicas, assim, do Vlad me dizer: me ajuda fazer uma música aqui e tal, nananã. E aí eu escrevi um refrão e dei pra ele, e aí ele... Tá, e o resto? E eu disse: te vira? E como é que é o mercado aqui em Bento? Como mercado? Pois eu acho estranho, eu não sei se tem um mercado de compositor em Bento, não dá pra... Não sei se dá para tratar como um mercado, porque a gente não tem não sei se o Vlad também pode falar um pouco sobre isso, mas não tem uma perspectiva de tratar isso como um produto, né? Pelo menos para mim. Até porque eu não tenho discos gravados, o Vlad tem. O Vlad vai lançar o 3º disco dele. Não sei falar sobre um mercado, né? O que eu acho, assim, existe um universo de gente dispostas a ouvir músicas, a ouvir coisas que as pessoas estão compondo, e gente sensível a isso, né? Então acho que, claro, existe uma cena que a gente precisa daqui a pouco se unir, trabalhar para formatar em Bento, assim, para que a gente tenha um cenário de compositores mais pujante, assim. Não que não tenham compositores, né? Mas talvez tenha um movimento mais unido, sei lá. O Vlad tem um projeto que é o... Arte em Quinta. Arte em Quinta. O objetivo desse encontro, Arte em Quinta, é como se fosse um sarau mesmo, que acontece uma vez por mês na livraria Don Quixote. E é justamente fazer esse movimento de união entre aquelas pessoas que têm interesse por arte e aqueles que são compositores também. Então, não necessariamente só a composição, mas toda a manifestação artística. Então, ela pode ser dança, pode ser teatro, pode ser qualquer outra arte. Mas uma coisa que é muito legal é justamente ter acesso a pessoas que eu não teria a possibilidade de conhecer se não fosse esse próprio movimento, esse próprio encontro. E é o que o Rodolfo comentou, eu vejo no cenário de Bento, assim, cenas muito diluídas, vamos dizer assim, não tem um movimento da composição, onde se une os compositores. Eu acho que esse encontro, o Arte em Quinta, ele pode proporcionar isso. Acho que as iniciativas, elas poderiam andar de maneira mais talvez, ou talvez até a gente não conheça, talvez existam e não fazem parte do nosso universo, mas de as coisas não andarem tão individuais e as pessoas andarem mais em grupo, vamos dizer assim, nesse sentido de compor, né? Eu participei de algumas edições de festival e tal, de barranca. Lá em Manuel Viana, por exemplo, tem um festival que inclusive o Pedro Júnior, que é um dos caras que teve um papel super importante dentro aqui da Casa das Artes durante muito tempo. O Pedro foi um dos caras que me apresentou esse universo, e uma das coisas que acontece é justamente as pessoas trocarem muito para compor, para um ajudar na composição do outro e ao mesmo tempo estimular, trocar ideia. O universo acaba ficando mais rico, assim. Eu acho que é uma das coisas que
que vale a pena botar uma energia para fomentar, talvez, e o mercado sendo uma consequência, não o que a gente está falando, chamando de mercado aí, ser mais uma consequência e não o fim, né? Não o objetivo imediato, assim. Essa é da moda. Contrariar teu sangue forte, uma mania de ver todo mundo casar. E dorme, vó, descansa bem, deixa a loucura daqui pra nós. Obrigado, vó, nem tchau te dei, não era o plano, tu nos deixou.